Escola Sabatina. Participe, envolva-se. Deus quer derramar inúmeras bênçãos. Olá, meus amigos. Estamos aqui para a recapitulação da lição da Escola Sabatina. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque esse programa aqui é feito especialmente para você que nos acompanha aí pela internet, pelas redes sociais. Então, sinta-se à vontade, sinta-se abraçado, sinta o calor do Espírito Santo. Pegue sua Bíblia, porque agora iremos fazer o estudo, né? A recapitulação da lição. Iniciamos um novo trimestre na semana passada e o tema geral desse trimestre é alusões, imagens e símbolos. Como estudar as profecias bíblicas. Já estamos na segunda lição do trimestre, e o tema da lição dessa semana é o fundamento de Gênesis, onde nós iremos aprofundar mais um pouquinho na maneira como a Bíblia apresenta as profecias e como devemos estudar para entender esses símbolos, essas imagens que é apresentada nas profecias. Então, vamos iniciar aqui essa recapitulação. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 29. Iremos fazer a leitura do verso da semana, o verso para memorizar. Porém, antes de iniciarmos a leitura, gostaria que Ed fizesse uma oração, pedindo ao Espírito Santo para conduzir esse estudo. Muito bem, Fábio. Então, oremos todos. Pai Santo, Sagrado, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida e também por estarmos reunidos aqui em teu santo nome. Que o Senhor envie teu Santo Espírito, que é aquele que nos capacita a compreender a tua palavra, Senhor, para aplicação na nossa vida e para a salvação da nossa alma. Te peço também que o Senhor seja o auxiliador daqueles que nos acompanham em casa, por meio desse vídeo, e que todos sejam abençoados por ti. É o nosso desejo nesta manhã, em nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você leu o verso para a gente, Wagner? Leio sim. Diz aqui na minha versão, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem. Então, João aponta Cristo como sendo o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. O verdadeiro Cordeiro. Porque nós, ao estudarmos a Bíblia, a gente entende que ao longo de toda a Bíblia, começando do Antigo Testamento até ali mais ou menos esse momento em que João aponta para Cristo como sendo o Cordeiro de Deus, nós vimos que existiam alguns cordeiros que eram sacrificados de forma literal, né, para que tirasse o pecado do povo de Israel. E aquele cordeiro apontava para o verdadeiro cordeiro que é Cristo, que veio para colocar de uma vez por toda a sua vida como sacrifício por toda a humanidade. Então aqui João ele aponta para Cristo e diz, eis aí o verdadeiro Cordeiro, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente pode parar para analisar aqui que, como a lição já fala, né, fundamento do Gênesis, né? Então, o Cordeiro do qual João fala aqui, né, Jesus Cristo, Jesus Cristo estava cumprindo, né, dando veracidade e cumprindo aquele momento em que Adão, no Éden, ele sacrifica o primeiro cordeiro, né? Exatamente. E aquele primeiro cordeiro foi colocado na mão de Adão por Jesus também. Exato. Né? Então, como cremos, né, em um Deus triuno e que Jesus ele era o responsável, né? É o responsável por essa terra desde a criação. Então foi Jesus que colocou aquele símbolo na mão de Adão, do qual ele iria cumprir muitos milênios depois. Né? É isso mesmo. E ao estudarmos aqui os fundamentos do Gênesis, a gente entende que, se tratando de profecias, a gente entende que uma das maiores dificuldades de se entender as profecias, por exemplo, do Apocalipse, é que a maioria dos cristãos de hoje, eles tentam entender o Apocalipse sem levar em consideração o Antigo Testamento, não é isso, Messias? Justamente. A gente falou na lição primeira sobre isso aí, que a palavra de Deus, ela mesma se explica. Exatamente. Ela mesma se explica, ela traz toda a explicação que a gente precisa entender. E
aqui como a gente vai estar fazendo alusão ao livro do Apocalipse, mas a gente vai buscar esses primeiros conceitos, essas primeiras ideias, justamente aonde? No princípio. Na origem, né? Na origem. Exatamente. E a origem de tudo está aqui no livro de Gênesis. Exatamente. É tanto que a menção do Cordeiro está em Gênesis, não é? Está em Gênesis, né? A menção de amor está em Gênesis. A menção de um Criador está onde? Em Gênesis. A menção de morte. A menção de família Em Gênesis. da Gênesis. Então, é o fundamento de Exatamente. Gênesis, por isso que a gente está estudando. O fundamento de Gênesis, que vai lançar luz às outras partes da Bíblia, mas especificamente ao livro do Apocalipse. Exatamente, é isso mesmo. E quando a gente tem essa base do Antigo Testamento, é muito mais fácil você entender e interpretar todas as profecias bíblicas, porque como a gente iniciou o estudo na semana passada, a gente entende que para decodificar a linguagem profética, você precisa de algumas chaves. E essas chaves você só encontra no Antigo Testamento. É o Antigo Testamento que vai dizer, por exemplo, quando aparece lá a palavra besta, a chave para você entender o que significa uma besta está no Antigo Testamento, no livro de Daniel. Quando você vê falando uma mulher, a resposta, a chave está no Antigo Testamento, né? Na verdade, o Gênesis, os primeiros cinco capítulos de Gênesis, ele sintetiza todo o Evangelho. Como o Messias falou, né? Ele traz o princípio de tudo e aponta para um fim. Por exemplo, o que a gente começa lendo em Apocalipse, do primeiro capítulo ao último capítulo de Apocalipse, né? O ser humano caiu em pecado, o Cordeiro veio para se sacrificar em nosso lugar, e no final ele será vitorioso com o seu povo, aqueles que escolherem ficar do seu lado. Isso a gente consegue ver de forma sintetizada no Gênesis. Isso. Não é isso? Não é isso, Ed? Com certeza, e basicamente o que a gente vai fazer aqui? Geralmente todo mundo que tem uma casa ou pensa em construir uma casa, a primeira coisa que vai se fazer é pensar em fundamentar, fazer uma base muito bem sólida e bem concreta. Só então ele edificar a sua casa e no final ele vai ver que ela vai estar bem edificada, bem feita, porque a sua base foi feita corretamente. Então não tem como estudar a profecia, não tem como estudar a palavra de Deus se não considerar toda a palavra, lembrando o que o Fábio falou aqui, né? Apocalipse não vai se entender corretamente as profecias, não só de Apocalipse, mas muitas outras. Se você não pegar, por exemplo, como a gente já falou, o livro de Daniel e principalmente o livro do Gênesis. Exato. Se a gente considerar o livro do Gênesis, por exemplo, como um livro simbólico, como uma coisa que não foi literal, a gente vai ter muito problema em decifrar as profecias do Apocalipse. E aí está o verdadeiro engano. Tem muitas pessoas que não abrem primeiro, como já foi falado, acham que é um livro selado. Já é um erro. E segundo, estudar sem verificar as devidas chaves que estão contidas dentro da própria Bíblia. E a principal delas é o fundamento que vem lá do início, que é o livro do Gênesis. Exatamente. E outra coisa também que a gente tem que entender, nessa era moderna, né, surgiu muito, assim, segmentos de religião, né? E um segmento muito conhecido aí é os neotestamentários, né? Aqueles que só que é o Novo Testamento. Só acha que o Novo Testamento que tem valor e o Velho Testamento não tem valor para nada. Não é? Aí já cria um obstáculo para entender o Novo Testamento por completo e principalmente as profecias do Apocalipse. Descartando o restante da palavra de Deus, onde está o fundamento de tudo, é no Velho Testamento. Não é? E aqui alguns fundamentos aqui de Gênesis que eu coloquei aqui para a gente considerar, logo aqui nesse momento inicial, assim, ó. O Gênesis traz fundamentos como modelo de família. Um homem e uma mulher juntos formam uma família. Sexualidade humana. Homem, macho. Mulher, fêmea. Não existe outra meio termo, né? Meio termo, isso aí não. Viu? Dia de descanso sagrado que Deus estabeleceu para o encontro semanal com o ser humano, o sábado, não o domingo. O sétimo dia é o sábado do Senhor. Desde a Gênesis, né? Além do conceito de criação, Exato. que hoje é fortemente atacada pelo evolucionismo. Não é? A gente vê isso nas escolas, né? Nas escolas ensinam, não é?
que o ser humano veio do jardim zoológico, enquanto a palavra de Deus fala que nós viemos do jardim do Éden. Eu fico com a palavra de Deus, eu fico com a Bíblia. Muito bem. E assim, o que nós passamos hoje em dia em relação à questão da veracidade, principalmente do Gênesis, né, é que assim, essa teoria ela tem cerca de 200 anos, né? Essa teoria darwinista, né? E aí, assim, a gente pega Darwin, que era uma pessoa totalmente desassociada de sua família, problemas familiares extremos, além de problemas familiares, né, com os pais, com a família, Principalmente com a religião. Tinha os seus problemas com a religião, porque vivia em um período autoritário da religião romana, onde ele vivia. Então, assim, a gente para analisar que ele tinha tudo para poder dar certo. Mas quando ele vai para Galápagos, ele começa a observar, porque ele era um amante da biologia. E ele começa a observar, né? Então, assim, e começa a tirar dali todas as suas ideias sobre o evolucionismo. Só que a questão da evolução, ela existe. Sempre existiu, desde a criação de Deus. Sempre existiu a evolução. Mas não a evolução da qual o darwinismo ele propagou. Nós chamamos primariamente de microevolução. Por quê? Hoje existem, Deus ele não criou o que nós compreendemos sobre a criação, né? Nós como criacionistas. Deus ele não criou várias raças de cachorro. Deus ele criou uma espécie principal. A matriz. Né? Aquela espécie matriz. O abutre, aquela espécie matriz. O gato também, o felino, aquela espécie matriz. E depois, com o passar dos milênios, foram se subdividindo. A própria natureza ela vai ali dividindo aquelas subespécies, né? A gente chama de raças aí. Então aí, eu tô certo, né? Sim, é isso né, né, Fábio? É porque eu às vezes eu esqueço de alguns pontos. Mas eu tentando me lembrar, é dessa forma. Então, assim, eu vou deixar de crer em uma teoria que é milenar, foi passado de pais para filhos, de gerações, pessoas que eles tinham dificuldade de criar o próprio papel, os próprios tabletes, as tiras de couro para poder escrever, né, reescrever tudo que os seus antepassados estavam escrevendo. Eu vou deixar de acreditar em uma teoria milenar dessa para me dispor a acreditar em uma teoria que tem apenas 200 anos. Eu não vou descredibilizar uma teoria milenar como essa, que é a teoria do criacionismo. Então, o que nós passamos hoje, a questão do Gênesis, se a gente for colocar tudo como simbolismo, acabou a veracidade da criação literal de Deus em 7 dias, de Deus ele criando o ser humano de forma literal. Então, se eu coloco o simbolismo no Gênesis, no Apocalipse, tudo eu coloco simbolismo, e a minha interpretação, tudo cai por terra, porque eu posso colocar o que eu quiser. Exatamente. Você falou de simbolismo, e eu vou mais longe ainda. Eu vou mais longe do que apenas simbolismo. Se fosse simbolismo, era até bom. O grande problema, hoje, moderno, de alguns segmentos cristãos que a gente vê aí, até bem vistos e bem quistos, é falar que os primeiros capítulos de Gênesis é mito. Exatamente. Mitologia. Isso aí que é um problema. Isso aí que é um problema. Falar que é mito. Falar que Adão e Eva, o fruto, a entrada do pecado, a queda, isso é mitologia. Isso aí que é problema. Exatamente. Isso aí joga por terra toda a verdade da palavra de Deus. Inclusive o sacrifício de Cristo. É isso que eu ia falar agora, como Salvador. Então, é um problema gigantesco. E porque é o ataque à base fundamental que fala no Apocalipse 14, fala-se de uma mensagem, né? Chamando a população, ao povo da terra, a adorar o Criador que fez os céus e a terra. O que ele está fazendo alusão? Qual é a ponte que ele está fazendo? O Apocalipse voltar para o início, lá onde é dito que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, o ataque direcionado a isso. A gente falou de exegese e exegese. A exegese, a Bíblia, se autoexplica, porque ela foi inspirada, mas quem dá o entendimento é verdadeiro, aquele que produziu, aquele que efetuou, foi Jesus Cristo através do seu Espírito. Isso. Então, entender a Bíblia, sem o autor estar presente,
sem ele explicar, sem ele levar um entendimento que é o Espírito Santo, a pessoa vai fazer uma exegese. Ela vai ler, vai ter um entendimento dela, vai criar esses conceitos malucos que vem permeando a humanidade todinha e trazendo tantos problemas. E falando aqui ainda um pouco sobre a questão que Wagner levantou do darwinismo, né? Darwinismo, a pessoa que fizer uma leitura sincera por exemplo, o livro A Origem das Espécies, ela não vai enxergar ali nada de evolucionismo. Eu estou falando que eu já li. O que eu vejo no livro de Darwin, não estou aqui defendendo Darwin, não, mas a gente tem que ser honesto e sincero com a realidade. O que Darwin apresenta é variações. E até porque ele é uma pessoa inteligente. Variações de espécies. De espécie. Não tem nada de evolucionismo. Porque para Darwin apontar um evolucionismo, ele tem que mostrar os elos da variação de uma espécie para outra, da variação da evolução. Isso. Agora, a variação existe na natureza, como o Wagner falou, que são as microevoluções. Mas elos não. Microevoluções, que vêm das variações. Você tem uma matriz e aquela matriz vai variando para várias espécies. Evolução nenhuma. Então, tem gente que se agarra à teoria da evolução como se fosse a verdade última. Mas, na verdade, nem o próprio autor dessa teoria ensinava claramente que existia uma evolução. Ele mostrou o que tem na natureza, que qualquer um pode observar, que são as variações. Adaptações de espécies de acordo com o ambiente normal. Isso aí a própria natureza mostra para qualquer um. Com certeza. Agora, voltando aqui com relação a, igual a gente estava falando do Gênesis, se você não acredita na literalidade do Gênesis, você não pode se denominar um cristão. Porque se a Bíblia diz que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou, é a palavra de Deus que está dizendo isso. Se você não acredita nisso, você não pode se denominar um cristão. E outra coisa, como o Messias falou, se você descarta o Antigo Testamento, né, você é um neotestamentário, você vai ficar perdido. Né? Por exemplo, quando você ouve falar dos cavalos lá de Apocalipse, o livro de Zacarias já explicava o que era. Certeza. É só ler no livro de Zacarias, você vai entender. Tudo que está no Apocalipse, eu acredito que 80% do que está no Apocalipse é referência a algum livro, alguma menção de algum versículo e de algum capítulo dos livros do Antigo Testamento. Vai procurar, no caso, a origem dessa menção, né? Onde foi dita na palavra de Deus. Exatamente. Tudo que está no Apocalipse não é nada de novidade, está no Antigo Testamento. Então, se você descarta a base, o fundamento, né, o fundamento do Gênesis, por exemplo, e do Antigo Testamento, você vai ficar perdido. Aí entra as teorias que não tem como se manter. Ela vai tendo que estar sempre sendo atualizadas. Né? Essas teorias aí escatológicas que as pessoas apresentam por aí. Um dia é uma coisa, a marca da besta, por exemplo. Um dia é o chip, outro dia é o código de barra, outro dia é a vacina, outro dia é isso, aquilo, é o celular. Então, cada dia vai estar aqui atualizando, se corrigindo. Se você tiver base, fundamento, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque a Bíblia, como é dito lá em Timóteo, né, ela é toda inspirada por Deus. Toda. Significa de Gênesis a Apocalipse. Então, se você descarta parte disso aí, seu conhecimento fica pela metade também. Não é isso? Ou seja, você já deu uma dica muito valiosa aí, né? Para procurar na Bíblia, em determinado assunto ou conceito, onde ele foi dito na própria palavra anteriormente pela primeira vez. Exatamente. Ali vai estar a chave para você dar compreensão. Como foi dito aqui que o nosso versículo áureo foi falar de cordeiro, onde João falou. Talvez eu fique imaginando ali, muitas pessoas ali ao redor, talvez não entenderam nada do que João estava falando. Né? A mesma pessoa ele fala, isso aí, o cordeiro de Deus aí, que tira o pecado do mundo. Mas ele não estava falando uma palavra solta. Ele estava fazendo um elo de ligação para entendimento do que é o cordeiro descrito em toda a Bíblia. Desde lá no Gênesis é relatado que sacrificou o animal para poder substituir as vestes de Adão e Eva. A gente pode até entender que foi o primeiro cordeiro sacrificado ali. Né? E aí vem as outras histórias que a gente vai até tratar um pouquinho em cima da história de Isaac com Abraão. Né? Exatamente. Para dar entendimento mais claro. É isso mesmo. A parte de domingo a gente já mencionou um pouco, né? Messias, acho que foi o Messias que falou sobre as primeiras menções do Gênesis. Sim, que é a base. E também a gente precisa compreender o amor de Deus. A gente precisa reconhecer, né, Wagner, que nós herdamos o pecado. Tem gente que fala assim, mas Adão e Eva pecou, o que é que eu tenho a ver com isso?
nós herdamos, infelizmente, eles são os nossos ancestrais, nossos Não tem primeiros como pais. mais a gente pegar eles e dar uma lição, né? Eu nunca vi uma pessoa reclamar de que quando o pai morreu cheio de dinheiro que ele herdou, que ele vai rejeitar. Então. Não, ele herdou, ele quer receber a herança. São consequências. Faz até briga. É. E ao invés de nós ficarmos aqui se lamentando pela a nossa natureza herdada do pecado dos nossos pais, a gente tem que olhar para o nosso verdadeiro pai e entender que ele morreu para pagar essa dívida por nós. Então, por mais que nós estejamos em um mundo que está sob a influência do pecado, onde há sofrimento, onde há intrigas, onde há discórdias, e dor e morte, doenças, tudo isso, nós temos uma esperança que é a salvação eterna em Cristo Jesus. Esse momento que nós estamos passando nesse mundo de pecado e de dor, ele é momentâneo, né? Sendo um pouco redundante aqui. Ele é momentâneo, ele tem prazo de validade, e nós sabemos que muito em breve, o Salvador, aquele que deu a vida na cruz por nós, aquilo ali não foi simbólico, ele realmente morreu. Isso pode ser confirmado na história, né, Wagner? Não é uma invenção bíblica. Existem relatos históricos que comprovam a existência de Jesus, comprovam que ele foi crucificado e comprova que existiu pessoas que presenciaram ele ter ressuscitado depois de morto. Aí, se você não quer acreditar, tudo bem, mas isso é fato. E esse mesmo Jesus, em breve, ele voltará como Rei dos Reis Sim. e Senhor dos Senhores. E ele irá dar o galardão a cada um que acreditou nele, em sua palavra e em seu sacrifício. E vai acabar com a morte, vai acabar com a dor, com o sofrimento, com tudo de ruim que o pecado trouxe para esse mundo. Isso é o que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Né? Você pode pensar assim, não, mas isso só está no Apocalipse. Não. A primeira profecia escatológica, a primeira profecia messiânica lá de um Salvador está no Gênesis. É por isso que nós precisamos ter esse fundamento, né, Wagner? Exatamente. Essa base lá desde o Gênesis até Apocalipse, para entender corretamente as profecias bíblicas e não ficar igual folha seca levada por ventos de doutrina. Um dia você acredita numa coisa, outro dia você acredita em outra e daqui a pouco você não acredita em mais em nada. Ou é queimado pelo fogo. E um erro também bem recorrente em não compreender também as profecias e o resto da Bíblia, não compreender o amor de Deus, que eu acredito que é a base, como você falou. Então a gente precisa compreender corretamente. E assim, para ele nos ajudar a compreender, é só a gente ir lá para o Gênesis e ver a relação, como é que ele ensinou o amor dele através do sacrifício que ele pediu para Abraão fazer através do seu primeira menção do amor na Bíblia, né? Exatamente. E aqui na lição fala muito assim, pontual, né, sobre essa questão do amor, o amor de Deus, que não é assim bem compreendido, em contraste com essa percepção que as pessoas têm sobre o amor. Então a lição fala assim, herdar a natureza pecaminosa significa que a nossa percepção do universo foi contaminada por tendências ao egoísmo e ao orgulho. Enxergamos o mundo de uma perspectiva limitada, em vez da perspectiva onisciente de Deus. Talvez nenhum conceito tenha sido mais distorcido pela humanidade do que o amor. Isso é verdade. A cultura popular promove uma compreensão de amor que se concentra em realizações e não em promover o bem aos outros. Por isso, temos dificuldade em compreender o assunto de maneira como Deus vê. Quer dizer, nossa percepção do amor é totalmente distorcida. A gente não entende. E aqui em Gênesis, faz a primeira menção de amor, da palavra amor, né? Que está aqui em Gênesis 22, do capítulo 2. Mas vou ler o 1 e o 2. Sim. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Então aqui, em Gênesis, tem a primeira menção de amor na Bíblia, né? E a demonstração do amor vai acontecer aqui nessa história, de um pai levar o seu filho para o sacrifício, não é? E ficar ali com aquele sentimento, né? Porque isso, sem entender, né? Porque Deus pediu aquilo, né? Porque Deus pediu para sacrificar, que Deus abomina sacrifício humano, né? Sim. Mas por que Deus pediu isso? Uma prova, né? Uma prova a Abraão, né? Exatamente. Então, a gente tem que entender, através do Gênesis,
por que Deus faz esse tipo de coisa, esse tipo de pedido, né? E o que ele quer demonstrar através disso. Porque nós temos que compreender o amor de Deus pela fé. Abraão nunca chegaria até o dia que Cristo viria esse mundo e morreria na cruz como único filho. Deus dessa vez não deixaria de permitir que ele morresse. Mas ele fez o quê? Que Abraão, pela fé, compreendesse o tamanho do amor dele. Sim. A ponto dele entregar seu filho. Ele fez uma ponte daí do Gênesis, ele já até o Apocalipse, como a gente faz recorrente do Apocalipse para o Gênesis. Então ele estava explicando para Abraão que só precisava, pela fé, acreditar em coisas que ele não teria capacidade de ver, mas que demonstraria o pleno amor dele pela humanidade. E assim, é igual a pessoa quando conclui um determinado bacharelado, independente do que seja, ele concluiu, ele recebe o diploma, né? A carteira ali pelo conselho, você é um bacharel de determinada área. Então, Abraão não seria o pai da fé, o pai de todas as gerações, se não fosse através desse momento com Isaac, da qual Deus... E se ele não tivesse compreendido, porque a questão é compreender. Agora, o Messias leu os primeiros versículos, mas o que mais comprova, conclui a fé de Abraão, é o que está aqui no versículo 6 em diante, que fala assim: Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão: seu pai. Meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E aí os dois seguiam juntos. Meu amigo, isso daqui foi o que derrubou Abraão. E essa pergunta dele de Isaac aí transcorreu toda a história bíblica para ser respondida quando Jesus veio. João Batista respondeu, né? Aí que é o ponto. Exatamente. Interessante, Wagner, que no versículo 5, Abraão diz o seguinte: eles chegam, né? Eles caminham lá de onde Abraão... de fé foi ali. De onde Abraão morava, eles caminham, Abraão separa o filho e alguns empregados, e o jumentozinho, né? Carregando lá os utensílios, a lenha, tudo. Quando ele avista o monte onde Deus disse: vai até um dos montes que eu lhe mostrarei, lá em Moriá. Então não é o Monte Moriá, lá tem vários montes, que na verdade esse monte é justamente onde hoje é a cidade de Jerusalém. E está lá o domo da rocha. E é o mesmo monte onde Cristo foi crucificado. Que ali são vários montes, né? Vários montes. Então, quando ele chega e avista o monte, ele diz assim para os empregados: vamos ler o capítulo 5? Sim. O versículo 5? Diz assim: então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Ele tinha fé que... Ele não mentiu para os empregados. Não mentiu. Como é que a gente sabe que ele não estava mentindo? Ele não estava tentando enganar os empregados. Ele, por exemplo, aos olhos humanos, Abraão ia subir, sacrificar o filho e ia descer sozinho, porque o filho estava morto. Mas Abraão tinha fé. Confiava. É por isso que lá em Hebreus 11 é dito que Abraão tinha fé o suficiente, porque ele acreditava que Deus iria ressuscitar Isaac depois dele ter sido morto em sacrifício. Isso. Ele não olhava as circunstâncias, a mente dele já estava no final. Ele sabia que Deus ia proverá, como Deus disse, né? Isso é uma grande prova de fé e de amor ao Deus verdadeiro. E o nascimento de Isaac já foi um milagre, né? Exatamente. Já foi um milagre. E havia uma promessa, né? E havia uma promessa. E então, Abraão, ele viu naquilo ali que Deus tanto fez o milagre de que Isaac nascesse, podia fazer também o milagre de Isaac. E olha que a gente está falando de fundamentos, primeira menção. Ali ele está falando de ressurreição. Sim. E está falando na capacidade de Deus de vencer a morte. Exatamente. Agora, uma pergunta, uma possibilidade. Existiu uma promessa que foi dada a Adão e Eva após o pecado, de que um dia viria um libertador, um substituto, que morreria no lugar da humanidade perdida. Adão e Eva acreditavam tanto nisso que quando eles tiveram o primeiro filho, que foi Caim, Eva exclamou: adquiri um varão, o meu Senhor. Nas traduções em português está assim: adquiri um varão com a ajuda do Senhor.
Mas no original mesmo está assim, adquiri um varão, o meu Senhor. Isso. Ela acreditava que aquele primeiro filho já era esse substituto prometido. Agora, me veio aqui na mente, será que Abraão, ele acreditava que Isaac seria o substituto também? Porque ele teve fé o suficiente para levar Isaac, sacrificar e saber que Isaac iria ressuscitar. É uma possibilidade. É uma possibilidade. E aí por que eu estou falando isso? Quando Cristo disse assim, antes de Abraão existir, eu sou. E Abraão viu o meu dia e muito se alegrou. Todo esse simbolismo assim, todo esse sacrifício que foi literal, né, não aconteceu porque Deus não permitiu, mas Abraão, ele estava disposto a ir até o fim do sacrifício lá de Isaac. Toda aquela cena, todo aquele preparativo apontou para o sacrifício real que aconteceu com Cristo no Calvário. Então, eu acredito que Abraão, ele teve a compreensão total de que Cristo era o verdadeiro cordeiro que se sacrificaria. Deus não permitiu que Isaac fosse consumado o sacrifício de Isaac, mas Deus falou que um dia ele proveria para si um cordeiro, o verdadeiro, que João apontou e falou assim, eis aí o cordeiro de Deus. Por isso que lá no Novo Testamento, Jesus falou lá para os líderes, né, que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Exatamente. Ele viu ali, naquela providência de Deus, daquele cordeiro, né, a solução para tudo. Né? A solução para a raça humana. Exatamente. Dentro da compreensão do amor que ele teve de Deus, ele compreendeu todo o plano da salvação. Deus demonstrou para ele ali e acredito que ele ficou tranquilo. Exatamente. Ele teve paz, aquela paz plena, né, que fala que é o Shalom. Ele compreendeu e não importa o que acontecer aqui, eu estou tranquilo, porque eu sei que o Senhor está com o controle de tudo nas mãos. E olha aqui o que eu escrevi aqui. Deus escolheu a figura do cordeiro para representar Jesus. Um cordeiro foi o substituto de Isaac. No Novo Testamento, João aponta Jesus como o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na cena do juízo aparece um cordeiro que era o próprio Jesus. Quando a gente vai lá em Apocalipse 5, né? João chora e aparece que o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Isso, que é Jesus, né? O próprio Jesus, para abrir o livro como o único digno, porque foi morto. Não foi achado no céu, nem na terra, nem no lugar. Ninguém que fosse digno de abrir o livro, nem sequer olhar para ele. E João chorava muito. E aí João, um dos anciões lá, chega para João e fala, não chores. Eis aí o cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ele é digno de abrir o livro. E aí o cordeiro vai, pega o livro na mão daquele que está sentado no trono e abre os 7 selos. Isso. E para que ele tivesse essa compreensão plena, a figura bem clara no seu contexto, ele era realmente do cordeiro. Exatamente. Então ele identificou o cordeiro verdadeiramente quem era. Então a gente vê que a figura do cordeiro, ela permeia todo o livro, os livros da Bíblia todinho, até chegar no Apocalipse. E mais. Até na cena do juízo, que é ali que vai se consumar ali a salvação daqueles que aceitaram e a perdição daqueles que infelizmente não aceitaram. E ela tem um ensinamento bem apropriado e vigente de algo que as pessoas hoje em dia tentam abolir, que é a questão do santuário. Exato. Muitas pessoas dizem, vocês adventistas só estudam santuário e Daniel, só fica batendo nisso. Mas é claro, não tem como compreender a Bíblia se a gente não juntar a questão do Antigo Testamento, quando se fala de cordeiro, de salvação, sem entender o santuário, para que você possa entender o que aconteceu no Novo Testamento. Jesus apenas ele veio aqui reproduzir de fato e de direito aquilo que foi ensinado de maneira didática para o povo dele anteriormente na figura do santuário. Então não tem como descartar. Se você jogar o santuário fora e estudar o santuário para tentar entender o Novo Testamento dos Evangelhos, você vai correr em falhas terríveis aí. Exatamente. E é importante a gente frisar que essa doutrina do santuário ela é bíblica, não é de adventista. Não é de Ellen White, não é de nenhum adventista, é bíblica. Com certeza. Foi Deus que mandou Moisés fazer o santuário conforme o modelo que havia no céu. E tem gente que fala assim, vocês anulam o sacrifício de Cristo na cruz porque vocês acreditam um ministério de Cristo como sacerdote e sumo sacerdote no céu. Isso quem ensina é a Bíblia. Olha o livro de Hebreus. E eles acham que minimiza o sacrifício de Jesus na cruz. Então, só que se você entendeu o que acontecia no santuário terrestre, o pecador ele levava um cordeiro até o pátio ali, o altar de sacrifício, aquele cordeiro era morto, o pecador voltava para casa perdoado. Mas não parava por ali. O sacerdote colhia aquele sangue, entrava no lugar santo,
aspergia o sangue, aquele sangue ele representava o pecado daquela pessoa que já foi embora para casa, perdoado. Então ele vai, aquele pecado contamina e precisava ter uma purificação. É isso que Jesus está fazendo no céu. É por isso que ele não veio ainda. Ele está concluindo a obra no santuário celestial. Assim que ele concluir, está lá no Apocalipse, ele sairá do santuário, o santuário se encherá de fumaça, ninguém vai poder mais entrar nem sair, aí ele volta para levar recolher os salvos. Então é muito simples. Se você não abrir mão dos fundamentos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, você vai entender completamente as profecias bíblicas. Agora, se você abrir mão de uma parte, aí seu conhecimento vai ficar manco, seu conhecimento vai ficar incompleto. E existe também um fundamento, já que está trazendo o Gênesis como fundamento de tudo, a gente precisa também trazer um fundamento do outro lado, assim como o Cordeiro sempre vem ilustrar a verdade, quem é Cristo, lá também no Gênesis é dito quem é o enganador, quem é o mentiroso, na figura que aparece no Apocalipse e que aparece lá no Gênesis, que é da serpente. Da serpente. Exatamente. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu gostaria que cada um de nós fizesse seus comentários finais aqui de forma rápida e para a gente encerrar a nossa recapitulação. Da minha parte, eu encerro apenas dizendo o que eu falei no início, né? Nosso processo de construção espiritual tem que iniciar da maneira correta, que é a base. E a base é permitir que a própria Bíblia se auto-explique, que a gente não tire concepções nenhuma da nossa própria mente, que sempre estude com a presença do autor. É o único livro que tem o autor presente em todo tempo, que é o Espírito Santo. Que aí eu tenho certeza que todas as suas dúvidas, todos os seus anseios, e o objetivo de potencializar a sua fé seja igual de Abraão, né, que chega a pleno conhecimento do amor e do sacrifício que ele fez por nós. Muito bem. Isso. Então, a gente está aqui sempre comentando, mas aqui falou, a questão da adoração é um dos assuntos centrais do Apocalipse. E como a gente aqui falamos do Gênesis, aqui eu trouxe algumas coisas aqui do Gênesis também. O que podemos encontrar no Gênesis? Já falei de algumas aqui, eu vou ampliar mais um pouquinho para finalizar minha fala. No Gênesis encontramos a verdade sobre um Criador, não somos produto da evolução. No Gênesis encontramos a verdade sobre a família como Deus instituiu, aí estabeleceu, sobre um tempo sagrado, um dia dedicado ao Senhor, de culto, louvor e adoração, que é o 7º dia, não é o primeiro dia. Estão se falando muito aí, promovendo aí o primeiro dia, o domingo, como dia de culto da família, de adoração, coisa assim, descanso, por aí vai. Mas totalmente desconectado com a vontade de Deus. Sobre a origem do pecado, provocado pela queda de Adão. Então, não é uma história de carochinha, não é um mito, sim, é uma coisa real. E nós percebemos isso aí na miséria que acontece no mundo. Sobre o plano da salvação, centralizado na pessoa de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Muito bem, Wagner. Aqui no livro Atos dos Apóstolos, página 369, fala bem assim: o Apocalipse foi escrito para alicerçar a igreja em sua mensagem histórica para todos os tempos. Alguns dos obreiros mais jovens cansaram-se das verdades tantas vezes repetidas. Buscando algo novo e estimulante, procuraram introduzir novas propostas de doutrina. E aqui fala: o Apocalipse é um livro sobre o futuro e sobre o passado, projetado para nos fortalecer na fé, para que não sejamos levados pelo desejo de buscar Originalidade. Muito bem. E é no Gênesis também que nós vemos lá, né, Messias, a menção do arqui-enganador, o originador do pecado e de toda a mazela que existe nesse mundo, que é Satanás. E no Gênesis ele é apresentado como a serpente que conversa com Eva, ilude ali o casal e eles se aliam a ele na rebelião contra o Criador. Entendeu? Então, todo engano que Satanás opera, ele usa as mesmas ferramentas desde o Gênesis até hoje para enganar o povo de Deus. Ele usa a mentira, o engano, para que você, meu querido, minha querida, não observe, não perceba que tudo que você está passando de ruim, o culpado é Satanás. Foi ele que trouxe o pecado para este mundo. Ele que trouxe as consequências do pecado, que é a dor, o sofrimento e a morte. Então, ele é mestre, ele é especialista em fazer o mal e apontar Deus como o causador do mal. Só que, na verdade, o causador é ele. E, no fim, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele virá e irá esmagar a cabeça da serpente. Ele irá esmagar Satanás definitivamente.
Infelizmente, aquele que estiver agarrado a Satanás será esmagado também. É uma escolha de cada um. Eu te convido, você, a ficar ao lado de Cristo. Ao lado do vitorioso, aquele que foi morto, mas ressuscitou. E ele tem consigo as chaves da morte e da sepultura. Amém. Viu? Jesus em breve virá. E ele vai levar para o céu, para viver eternamente com ele. Todos aqueles que acreditam nele, em sua palavra e no seu sacrifício. Então fique ao lado de Cristo. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe você e a sua família. E até o próximo estudo.